No Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo de número 3. Eu quero ler esse texto, está no meu coração, vou fazer a leitura e a gente vai explanar aqui esta mensagem para vocês. E eu começo a leitura. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Muito bem. Aqui está a mensagem desse homem que pregava no deserto da Judéia e que tinha uma mensagem contundente, uma mensagem forte, olha, extraordinária. E o cerne da sua mensagem era arrependimento, como está no verso de número 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro ponto da mensagem, evidentemente, diz respeito ao arrependimento. O que é arrependimento? É abandonar a sua vida de pecado, a sua vida corriqueira. Então, o ser humano, o homem, ele longe da presença de Deus, fora da presença de Deus, uma vez que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, estavam na presença de Deus, usufruíam da paz de Deus, mas foram lançados fora. Estavam na luz e agora se encontram em trevas. E nesse ambiente de trevas, caminhando numa direção. Hoje nós sabemos que esta direção, na realidade, está levando para a perdição eterna, para o abismo eterno, para o fogo que vai queimar a palha, cujo fogo aqui nunca se apagará. Pois é, essa era a direção em que o homem se encontra fora da presença de Deus. Porém, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. No texto de Lucas, capítulo de número 16, verso 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, e a partir daí, então, se anuncia o reino de Deus. Ora, então nós temos aqui o término da antiga aliança, da antiga dispensação, e o início de uma nova aliança, que agora será firmada em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, preste atenção. Então, se existia um caminho que nas trevas estava levando para a perdição eterna, agora nos é apresentado um outro caminho. E este caminho agora conduz para a presença de Deus. Veja, Jesus disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai. Então o homem vai indo em direção à perdição eterna. Mas ao se deparar com Cristo agora, tem uma outra opção, que é entrar pelo caminho que vai dar na vida eterna. Dois caminhos estão propostos para o homem, o que leva para a morte e um outro que leva para a vida eterna. Ambos estão em sentidos contrários. Não estão no mesmo sentido, estão em sentidos contrários. E para que possamos entrar por esse caminho que vai nos levar para a vida eterna, é necessário, então, primeiro, arrependimento. Arrepender-se é reconhecer o estado em que se encontra. Eu realmente estou nas trevas, eu realmente estou separado de Deus, e eu preciso mudar de direção. E aí, então, nós temos a segunda situação do arrependimento, que é a conversão. É fazer a conversão e pegar o outro sentido da via. Se estava indo para a perdição eterna, tome agora a conversão. Faça o retorno e volte para o caminho que vai te levar para a vida eterna. E João está anunciando que esse caminho agora está ali, se manifestou. Mas, na realidade, João Batista, o que ele é? Ele diz, eu sou a voz que clama do deserto, e eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. Portanto, endireitai as suas veredas. Olhe só o texto. Então as veredas estão tortuosas, as veredas estão aí todas, olha, desiguais, altos e baixos, por causa da vida pecaminosa. Então agora está sendo pregado o evangelho, está sendo dito que o reino de Deus chegou. Mas para tanto é necessário que as nossas veredas, elas sejam endireitadas, elas sejam arrumadas. Como? Passando para esse outro sentido da via. Aqui sim, a vida vai ficar endireitada, o caminho vai ficar direito, a vida vai ser acertada, vai haver agora uma reconciliação com Deus. E João Batista ali pregando e percebendo que os fariseus vinham ter com ele para o batismo, porque muitos estavam vindo confessando os seus pecados. Vejam, confessar os pecados faz parte do arrependimento. Confessar o pecado e abandonar o pecado. Deixe o pecado e leve uma vida agora na presença de Deus. E ele percebe que muitos dos saduceus e fariseus estavam vindo para o seu batismo. Mas, na realidade, aqueles homens estavam fazendo de uma forma de aparência. Estavam querendo demonstrar que eles estavam também arrependidos, que eles estavam abandonando a sua vida de pecado, eles estavam entrando pelo caminho certo agora. Mas João Batista olhava para eles e dizia: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira futura? Não adianta uma vida religiosa, não adianta uma vida de aparência, não adianta querer enganar a Deus. Se enganam os homens, mas a Deus ninguém engana. Aqui tem o seguinte, não é só mudar de religião, não é só mudar de lugar, não é só mudar de pensamento, não é só isso não. Tem que agora produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta falar que tem por pai Abrão.
Não adianta falar que é um assembleiano, que é um presbiteriano, que é um batista, um metodista. Isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é vida transformada, é vida mudada. São frutos dignos verdadeiramente de arrependimento. E esses frutos, quem é que vai perceber? Primeiro os homens, que vão olhar para nós, que conheceram a nossa vida passada, aquele caminho que eu disse que nós caminhávamos por ele, como que era a atitude, como que eram os frutos que produzíamos, e agora nós nos arrependemos, fizemos a conversão e estamos na presença de Deus, dizemos estar na presença de Deus, as pessoas vão olhar para nós e vão ver como que está sendo a vida agora. O que tipo de fruto que nós estamos produzindo verdadeiramente está de acordo com a vida de arrependimento? Está havendo mudança? Aquelas palavras torpes que antes mencionávamos, não mencionamos mais. Aqueles ambientes que frequentávamos, não frequentamos mais. Aqueles tipos de pensamentos horríveis que tínhamos, não temos mais. Aqueles tipos de comportamento, de atitude, está mudando. Está havendo mudança. Não digo uma mudança assim, da água para o vinho, da noite para o dia, mas uma constante mudança precisa estar acontecendo. Isso é sinal da presença de Deus. Isso é verdadeiro sinal de que nós estamos andando na outra mão, na outra via, na contramão daquela que nós estávamos antes. Existe dificuldade, é verdade, estamos na contramão, repito. Na contramão deste mundo que quer nos levar para a desgraça, que quer nos levar para a destruição eterna. Mas Deus está dizendo, eu quero te dar vida e vida com abundância. E aqui não cabe disfarce. Religiosos estão querendo se disfarçar na casa do Senhor, na presença de Deus, no meio do povo de Deus. Mas olha a mensagem de João Batista no verso 10. Agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. O que eu estou fazendo aqui é aparente, está diante dos homens, e vocês podem fazer. Descer as águas, vocês podem descer, escribas e fariseus. Mas vem um após mim, que é maior do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu quero ver se você vai poder disfarçar nesse batismo. Se você vai poder aí se maquiar para passar por esse batismo. O meu batismo é físico. É diante dos homens, demonstrando o que aconteceu dentro de vocês. Mas depois vem o batismo que ele vai vos batizar. Aí que eu quero ver. Esse que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Este conhece muito bem o seu povo e aqueles que estão entre o seu povo. Aquilo que é pertencente aos homens, aquilo que é relativo aos homens. Quantos estão aí se disfarçando? Quantos estão aí se maquiando? Quantos aí estão se enganando e enganando os outros? Mas a Deus ninguém engana. Ao Senhor da seara ninguém engana. Ele tem nas mãos a sua pá e ele está limpando a sua eira. Ele vai recolher no celeiro o seu trigo. E a palha, ele vai queimar, ele vai jogar no fogo. Viu? Que nunca se apagará. Então João Batista está anunciando o evangelho e está demonstrando uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de conversão e de arrependimento e de uma vida direita na presença de Deus, mas também está anunciando o juízo de Deus. O juízo de Deus vai chegar, e quando o juízo de Deus chegar, aí é só lamento,
A oportunidade para se arrepender é agora. Esse é o momento de se arrepender, de se converter, de se voltar para Deus com sinceridade, com integridade, produzindo frutos dignos de arrependimento. Porque vai chegar o momento em que chegará o juízo de Deus e daí a oportunidade acabou. A igreja está anunciando, a igreja está pregando, a igreja está dando oportunidade para os homens estarem na presença de Deus. Vai chegar o dia em que Jesus vai se manifestar nas nuvens dos céus. E quando a última trombeta soar, acabou, terminou. E todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E daí ele vai separar bode de ovelhas. Não vai ter para onde correr. Não tem como se disfarçar. Porque aí tudo vai ser revelado. E aqueles que andaram na justiça, andaram direito na presença de Deus, que fizeram boas obras, esses vão ser colocados à direita. Mas aqueles que andaram conforme o diabo, mentindo, pois ele é o pai da mentira e mente desde o princípio. Você que é mentiroso, você que sempre está disfarçando as coisas, querendo maquiar as coisas, tapando o sol com a peneira. Não adianta tampar o sol com a peneira. Vai chegar o momento em que ele se manifestará nas nuvens dos céus, com os olhos em chama de fogo, e vai revelar tudo aquilo que está escondido, disfarçado. Então, os filhos do diabo vão ser manifestos, e aí vão ser colocados à esquerda. E naquele dia, quantos vão dizer para ele: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E ele vai dizer abertamente para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a oportunidade de arrependimento, é a oportunidade de conversão, é a oportunidade de abandono da vida pecaminosa e a oportunidade de reconciliação com Deus. E a caminhada com Deus produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos que sejam de acordo com aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Agora, do contrário, o juízo vai chegar. E aquele que tarda, olha, o que parece tardar virá, viu? Virá. Mais um pouquinho de tempo. E o que tem de vir virá. Não tardará. Para os homens parece que está demorando. Conforme aqueles na época de Pedro diziam: está tudo como dantes, não mudou nada. Mas fica tranquilo, o juízo de Deus vai se manifestar. E quando esse juízo se manifestar, como o Senhor vai nos encontrar? Será que os caminhos foram preparados? Fizemos veredas direitas e vamos ter o direito de comer da árvore da vida? Ou ouviremos algo contrário da parte do Senhor? Então a mensagem está aqui. A mensagem está sendo pregada e anunciada. Vamos tomar posição na presença de Deus. Amém?